Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minho UFG. A Academia de Música, projeto de extensão da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC, está com inscrições abertas para vagas remanescentes deste primeiro semestre de 2019. O projeto oferece cursos gratuitos de música e atendimentos coletivos de musicoterapia à comunidade. As disciplinas são ministradas pelos professores e professoras da EMAC com participação de estagiários de seus cursos de licenciatura e bacharelado. São ofertadas vagas para crianças e adultos nos cursos de violino, canto, coral, violão, contrabaixo e ainda outros. As inscrições e entrevistas para as vagas disponíveis deverão ser realizadas de forma presencial até essa sexta-feira, dia 12 de abril, das 2 às 5 da tarde, na sala 112 da EMAC, que fica no campus Samambaia da UFG. A ficha de inscrição e as normas estão disponíveis no site da EMAC, na página da UFG. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. A jornalista Maiara Jordana vai trazer as novidades da instituição para a gente. Olá, Maiara, tudo bem? O que você nos conta hoje? Bom dia, Ana Flávia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG. O Instituto Federal de Goiás, IFG, por meio da atuação de professores do campus Goiânia, é parceiro no projeto Makers, Robótica Educacional, que reúne a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, SEDETEC, e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte da Prefeitura de Goiânia, juntamente com o Núcleo de Robótica Piqui Mecânica da UFG e o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia. O projeto Makers, que visa capacitar professores da rede municipal para a inserção de atividades de robótica nas escolas municipais de Goiânia. Ele foi lançado ontem, dia 10, numa solenidade no Paço Municipal, em Goiânia. E como é que vai funcionar esse projeto na prática, Maiara? Ana Flávia, o projeto tem por objetivo capacitar e oferecer suporte aos professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia para a inserção de conteúdos de robótica nas escolas, que é esse conteúdo apoiando o ensino da matemática, da geografia, física, entre outras disciplinas. Na formação pelo projeto, serão atendidas 2 turmas de escolas municipais. No total, 15 escolas da Rede Municipal de Educação serão contempladas com as atividades de acompanhamento pós-curso, com o objetivo de que a robótica seja introduzida como instrumento pedagógico de ensino nessas escolas. Aqui no IFG, os professores das escolas municipais participantes do projeto, sobre robótica, eles estão participando de oficinas com professores do campus Goiânia que estão ensinando para que eles levem esses conteúdos de robótica para a sala de aula das escolas municipais. A reportagem sobre esse projeto Makers, Robótica Educacional, pode ser conferida no site do campus Goiânia do IFG, no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. Muito obrigada, Ana Flávia, e até a próxima quinta-feira com mais notícias do IFG. A gente é que agradece, Maiara. Até a próxima quinta. Até. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já já. O Intercampus volta já. Jornal das 6. De segunda a sexta, 6 da noite. Nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Estamos apresentando Intercampus. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que as vendas em lojas de livros, jornais, revistas e papelaria caíram quase 15% no Brasil e 28,3% em Goiás no ano de 2018. Esses indicadores fazem parte do último Boletim de Conjuntura Econômica de Goiás, divulgado pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, a FACE. Para nos contar mais sobre essa publicação da FACE UFG e sobre a queda na venda de livros e outros impressos, nós convidamos o professor Edson Roberto Vieira, que também é superintendente do IBGE em Goiás. Olá, professor Edson, obrigada aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, e é sempre importante a gente prestar esclarecimento sobre esse trabalho que está sendo feito
na UFG, sobre as pesquisas do IBGE. Professor, então, para a gente começar, né, conta aí para a gente, né, o último boletim aí que vocês fizeram da conjuntura econômica aqui de Goiás, relata aí que a venda de livros e outros impressos caiu muito no ano passado, não só no Brasil, né, mas mais ainda em Goiás. É possível identificar aí a causa ou as causas dessa queda, professor? Olha, a gente tem aqui algumas indicações de motivos para isso. Analisando dados não só do Brasil, como também de outros países, a gente percebe que o consumo de livros está muito relacionado à renda. Então, quanto maior o nível de renda do país, maior o consumo per capita de livros, e vice-versa. No caso do Brasil também tem sido assim. E nós tivemos no país, iniciada no final de 2014, uma crise muito forte, né? Talvez a maior depois da crise de 1930, que atingiu vários setores da economia e atingiu muito o mercado de trabalho. Até hoje, nós já estamos aí já iniciando o segundo trimestre de 2019, até hoje o mercado de trabalho não se recuperou plenamente da crise que começou no final do último trimestre de 2014. Então nós tivemos dois movimentos relacionados a isso. Um deles é de aumento muito grande da taxa de desemprego. Então a taxa de desemprego ela chegou a dobrar em relação aos índices que nós tínhamos anteriormente, e vinculado a isso, uma queda da renda das famílias. Os empregos que foram sendo gerados nesses períodos mais recentes são empregos que estão na maioria no setor informal ou no chamado conta própria, e que acabam pagando menos do que os postos que foram fechados antes. Esse movimento todo, então, acabou contribuindo para que houvesse uma queda da renda familiar per capita no estado de Goiás e no Brasil, e acabou atingindo o consumo de livros no país. Essa é uma parte da explicação. A outra, ela, embora atinja o setor em menor proporção, também é importante. A gente tem já há algum tempo o crescimento do consumo dos chamados e-books. Então nós temos grandes livrarias no mundo, né, que inclusive têm disponibilizado para venda equipamentos específicos para leitura de livros digitais. Isso acabou também afetando a venda de livros pelo meio físico no Brasil e também em outros países do mundo, e no caso de Goiás não foi diferente. Professor, mas me parece que o livro ele nunca foi uma prioridade entre os brasileiros, né? E sempre me pareceu muito caro também. Isso também poderia explicar aí esse maior percentual, né, de queda na venda de livros e outros impressos? Na verdade, as duas coisas estão relacionadas. Você tem razão, o livro no Brasil ele é relativamente caro, né? É por isso que essa queda na renda parece ter atingido tanto o setor mais do que outros setores de atividade. E ainda relacionado ao que você está falando, né, de o hábito de leitura não ser muito disseminado no Brasil, e aí é importante a gente colocar também nessa linha que uma boa parte dos livros que são consumidos no país são livros didáticos e não outros tipos de livros, cujo consumo tem mais relação com o hábito de leitura. Então, esse fato acaba fazendo com que, na ocorrência de uma queda da renda, o livro seja considerado algo supérfluo, né, e que deva ser deixado de lado. Então, o que você está falando realmente procede. A gente tem no país algo importante relacionado a esse preço do livro, e na outra ponta, né, os e-books são muito mais baratos. Eu mesmo recentemente adquiri um livro digital, um livro técnico na área de economia, que custava R$700 na Amazon. No meio físico eu paguei 150 no e-book dele, né? Ainda foi caro, mas
mas em relação ao livro físico, foi muito mais barato. Mas não fiquei realmente satisfeito. Eu prefiro muito mais o livro físico, para eu folhear, para eu guardar, do que o e-book. Mas, dado o preço elevado, eu acabei ficando com o e-book. Professor, e aí a gente pode pensar nas consequências dessa menor movimentação aí nas lojas de revenda de livros, né? Porque eu imagino que as consequências vão além aí da perda econômica, não é? Você tem razão. As consequências vão além, mas assim, só ainda falando dessa questão econômica e que acaba tendo outras repercussões, esse movimento está relacionado a algo ruim para o país, né, que é uma crise financeira de grandes redes de livrarias nacionais. Até porque, né, professor, parece que teve uma concentração, né? A gente agora Exatamente. só tem grandes livrarias, né? Então, E isso também dificulta a compra do livro, não? Dificulta e acaba exacerbando o problema, né? Porque nós tivemos um movimento de concentração, que não é bom. A concentração não é boa em setor nenhum. O melhor mesmo é você ter uma concorrência maior, né? Mas o fato é que aconteceu essa concentração, grandes redes sendo adquiridas por redes ainda maiores, né? E talvez também em função desse movimento que nós estamos comentando aqui, essas redes acabaram tendo problemas. Tivemos fechamentos aqui em Goiânia de livrarias importantes, né? E como essa concentração está muito forte, se nós tivermos o fechamento de outras grandes lojas em Goiânia, por exemplo, em outros municípios brasileiros, a gente fica com mais problemas ainda na área, porque nós temos cada vez menos opções. E essa concentração também pode estar ligada a esses preços mais elevados que nós temos no país, né? Como você citou. Ainda no campo das consequências, de fato, a gente já tem déficit cultural no país, né? E esse déficit ele tende a se intensificar com a redução da leitura de livros pela população. Então, acho que é importante a gente ter isso em mente, porque isso pode fazer parte de uma política pública mais ativa, né? Para que as pessoas não leiam apenas livros didáticos, que elas possam ler também outros tipos de livros. Então, esse é um setor que nós economistas chamamos que proporciona externalidades positivas. Então, a leitura do livro, além de gerar, do ponto de vista econômico, emprego e renda na cadeia relacionada à produção e venda de livros, gera outros impactos positivos para outros setores da economia, porque aumenta o nível cultural e o nível de conhecimento da população. Então, considerando essas externalidades positivas, seria importante nós termos políticas públicas de incentivo ao consumo e à leitura de livros no país. Era até sobre isso a minha próxima pergunta, professor, porque parece que a gente não tem isso no país, né? Pelo menos eu não vejo assim uma movimentação, por exemplo, dos governos, né? Eu não vejo nenhuma política pública sendo gestada no sentido, inclusive, de incentivar e de facilitar esse consumo aí do livro, né? Inclusive os empresários do setor formularam algumas propostas e enviaram para o governo nesse sentido, mas ainda não tivemos nada de concreto. Na verdade, não foi nem para esse governo, já no governo passado também, né? Mas a gente precisa realmente de ter algo mais enfático, mais eficaz, para que a gente tenha o aumento do consumo de livros e, com isso, a gente aprimorar a população no aspecto cultural e também de conhecimento de um modo geral. Professor Edson, agora falando um pouco, né, sobre os boletins aí de conjuntura econômica preparados pela FACE UFG, né? São 2, não são? Qual que é o objetivo desse trabalho que vocês estão fazendo aí na FACE? Nós temos realmente 2 boletins, um boletim de conjuntura econômica e um boletim de conjuntura agropecuária. Quando nós propusemos esse trabalho, eu e o professor Antônio, nós tivemos 2 objetivos principais. Um deles foi de levar para a comunidade goiana e para todos aqueles que tiverem a oportunidade de lerem um boletim, uma análise mais fácil de ser entendida sobre a conjuntura econômica do estado de Goiás e de reunir essas informações sobre o estado de Goiás. No caso do IBGE, por exemplo, possui várias publicações, todos os meses nós temos publicações na área de economia, mas nem sempre você vai ter um destaque para o estado de Goiás. Esse destaque só vai se dar quando a variação do estado for maior do que a média nacional, alguma coisa nessa linha.
Então, a ideia do boletim é de reunir essas informações todos os meses e passar para a comunidade acadêmica, para a comunidade goiana de um modo geral, essas informações por meio de uma linguagem mais acessível. O outro objetivo é de dar oportunidade para que os alunos do curso de Economia que trabalham com a gente nesse projeto possam, desde cedo, ter acesso e oportunidade de falar sobre economia, a fazer análise de conjuntura e de escrever sobre economia. Então, nesse caso desse último objetivo, a gente acabou tendo alguns frutos, alunos que passaram pelo nosso projeto tendo oportunidades importantes no mercado de trabalho, outros seguindo a carreira acadêmica. Então, isso tem sido importante para o nosso curso de Economia. E a gente está com esse trabalho já há quase 10 anos, né? Por isso que é tão importante essa iniciativa da rádio para nos ajudar a divulgar esse trabalho, porque nós acreditamos que possa ser mais bem divulgado. E no caso do boletim de conjuntura agropecuária, né, professor, é muito importante também, né, principalmente porque nosso estado ele está fincado aí, né, nesse setor da economia, né? Exatamente, você colocou uma coisa importante. A gente tem uma participação da agropecuária na economia goiana, é 2 vezes a participação da agropecuária na economia nacional. Então, esse setor representa aí cerca de 5% do PIB do país. No caso de Goiás, gira em torno de 10%, 11%. Então, realmente é um setor que merece análises específicas e a disponibilização de dados para que sejam realizadas pesquisas, para que, inclusive, agentes do setor possam analisar e tomar decisões com bases mais fundamentadas. Professor, e como é que os interessados podem ter acesso aí a esse material organizado por vocês na FACE UFG? Nós temos 2 formas hoje. Uma delas é no próprio site da FACE. Nós temos lá o site do curso de Economia e lá no site do curso de Economia as publicações. Essa é uma forma. A outra forma, e aí já também em parceria com a UFG, é pelo site do jornal UFG Online. Tá? Tem um linkzinho lá no final do site que dá acesso aos boletins, mas lá as pessoas têm acesso apenas ao último boletim. No site da FACE, todos os boletins que foram divulgados até hoje estão lá para que sejam consultados por quem quiser. Tá certo, muito bom o trabalho que vocês estão fazendo. Professor Edson, muito obrigada por sua entrevista aqui e parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, então. Muito obrigado, e a gente está sempre à disposição para esclarecer quaisquer que sejam as dúvidas que vocês tiverem. E todos os seus ouvintes também. Professor Edson, muito obrigada. Muito obrigado por você e bom trabalho. Essa foi a participação do professor Edson Roberto Vieira, docente da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG e superintendente do IBGE em Goiás. O Intercampus volta já. Os hits nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Música e Movimento, agora em novo horário, de segunda a sexta, 13h. Estamos apresentando Intercampus. Você sabia que a Faculdade de Direito da UFG dispõe de um núcleo de prática jurídica que presta assistência jurídica gratuita a pessoas carentes? Recentemente eu conversei com a professora Carolina Chaves Soares, ela é vice-coordenadora desse núcleo de prática jurídica da UFG e nos contou mais sobre os serviços oferecidos pela unidade. Vamos ouvir. Então, professora, que tipo de assistência, o núcleo de prática jurídica da Faculdade de Direito da UFG oferece às pessoas? O núcleo de prática jurídica, ele atende causas que estejam em tramitação na Justiça Estadual da Comarca de Goiânia. Então, para os ouvintes entenderem, o judiciário, ele atua principalmente na área federal, na área estadual e na área trabalhista. A gente não faz atendimento trabalhista nem na Justiça Federal, mas a gente faz tudo que seja da Justiça Estadual aqui na cidade de Goiânia. Professora, e quem é que pode ter acesso aí? Existe algum pré-requisito para a pessoa acessar esse serviço aí do núcleo?
Todo núcleo de prática jurídica, ele é uma obrigação das faculdades de direito, né? E a missão dele é atender as pessoas carentes. Então, pessoas que não tenham condições financeiras de contratar um advogado particular e também de pagar as despesas do processo. Porque quando uma pessoa tem uma demanda no Poder Judiciário, a regra é que ela pague por esse serviço. Se a pessoa não tem condições, a lei estabelece, então, o direito dela de não ter essas despesas. Quem fixa o critério para a pessoa não ter os gastos com o judiciário é o próprio Poder Judiciário. Não existe um critério, assim, por salário mínimo, mas o padrão que a gente utiliza na Universidade Federal de Goiás é renda individual de R$ 1.500 ou renda familiar de até R$ 3.000. Então, pessoas que ganhem até individualmente R$ 1.500 ou que a renda familiar máxima seja de R$ 3.000, podem procurar o Núcleo de Prática Jurídica para serem atendidos na Faculdade de Direito. Professora, neste caso, então, né, o que é levado em conta é a renda da pessoa ou da família, né? E não o processo em si, né? Por exemplo, um processo que envolva aí uma soma grande de dinheiro, né? Mesmo assim, o núcleo atende, não tem nada a ver com a causa, né? Isso. Por exemplo, vamos pensar que ela precisa fazer um inventário, alguém faleceu e deixou um imóvel. O valor do imóvel, né, pode ser superior a 100 mil, por exemplo. Mas o que a gente vai averiguar é realmente a capacidade da parte, independente do que ela esteja buscando. Aí é importante a gente deixar claro para os ouvintes que é o judiciário que vai dizer se a pessoa tem direito a esse benefício. Por isso que quando ela vai ao NPJ, a gente pede que ela leve um comprovante de renda. Se ela não tiver carteira assinada e contra-cheque, a gente vai pesquisar outros meios de demonstrar para o Poder Judiciário que ela não tem condições. Exemplo, se ela tiver cartão do Bolsa Família ou se ela receber algum benefício previdenciário, porque a gente precisa demonstrar que apesar de o valor da causa ser maior, ela realmente não tem condições de arcar com as despesas daquele processo. E aí, professora, como é que o interessado, né, deve fazer para ter acesso a essa assistência aí do núcleo da UFG? Ela deve ir pessoalmente? Como que ela faz? O melhor é ela ligar e agendar. O nosso telefone é 3209-6316. 3209-6316. Ela pode ligar nesse número, preferencialmente no horário vespertino, e pedir para fazer um agendamento. Se ela agenda antes, ela já vai ter, a hora que ela chegar ao núcleo de prática jurídica, ela já vai ter os professores e os estudantes aguardando para cuidar do caso dela. Se for mais fácil, ela pode também se dirigir ao núcleo de prática jurídica, que fica ali na Praça Universitária, dentro da Faculdade de Direito, sem agendar. Mas aí, sem agendamento, a gente vai ver se naquele momento tem professores e estagiários disponíveis. Por isso que o ideal é agendar antes por telefone, para ela ter uma garantia que já vai chegar lá e já vai ter um atendimento melhor. Muita gente procura vocês aí, professores? Vocês conseguem atender a toda a demanda? A cada semestre a gente vê que a procura fica maior, porque é uma propaganda boca a boca, né, do serviço que a universidade vem prestando. O atendimento no núcleo de prática jurídica, ele é feito como uma atividade de extensão para os alunos. Então, a limitação que a gente tem é em relação à quantidade de alunos disponíveis para atendimento e o próprio funcionamento da universidade. Quando os alunos entram de férias, a gente não assume casos novos, embora a gente continue acompanhando todos os processos que estão em andamento. Por isso, a gente costuma ter uma demanda represada e, às vezes, a pessoa precisa esperar um pouquinho para chegar o dia dela do atendimento, mas nada que demore muito. E se a pessoa estiver com pressa também, a gente anota, porque, às vezes, um cliente desmarca, a gente passa ela na frente. Então, a gente faz o possível para atender as pessoas com a maior rapidez dentro das estruturas da universidade. E aí, professora, esse atendimento começa, né? Ele é feito basicamente por estudantes com acompanhamento de professores, pelo que você disse, né? E aí, por exemplo, esse estudante sai do projeto de extensão, esse estudante se forma, mas o acompanhamento do processo continua? O acompanhamento do processo, ele é vinculado a uma disciplina que chama estágio supervisionado, né?
Então, mesmo quando o aluno termina a disciplina, nós vamos ter outros alunos que passarão a fazer aquela matéria. E no período de férias, os professores, o judiciário tem férias, né, mas bem menor que as férias dos alunos, e aí, mesmo que os alunos estejam de férias, o acompanhamento será feito corretamente perante o Poder Judiciário. A gente faz o possível para que os alunos acompanhem aquele processo do início ao fim, mas dependendo da complexidade da causa, e se o judiciário atua de uma forma mais rápida ou mais devagar, o aluno não consegue ver a finalização da causa, mas o cliente pode ter a certeza que a causa dele será acompanhada do início ao fim. Todos os professores que atuam no Núcleo de Prática Jurídica também são advogados. Então, não basta que sejam professores, são professores advogados que têm a responsabilidade profissional pelo acompanhamento daquela causa. Professora, e essas causas, né? Elas costumam ter êxito, né? As pessoas que procuram pelo serviço prestado aí pelo Núcleo de Prática Jurídica, fica satisfeito com o serviço? Eles conseguem êxito nas suas causas? A nossa taxa de sucesso, felizmente, é muito grande. A gente tem bastante procura na área de família, para ação de alimentos, né? Crianças que não estão recebendo o devido auxílio, então a gente ajuiza a ação pedindo pensão alimentícia. A gente também tem muita causa de divórcio, pessoas que se casaram e não querem mais manter aquele vínculo, tanto divórcio quando há um consenso entre os cônjuges, ou também quando apenas um quer se divorciar, a gente faz. A gente faz também, às vezes, ações na área de direito do consumidor, isso na esfera civil, e a gente costuma ter uma chance de, a gente costuma ter um êxito muito grande nessas demandas. O que às vezes atrapalha é a demora natural do Poder Judiciário, né, para o Poder Judiciário é normal, mas para a pessoa que está precisando, às vezes ela acha aquilo demorado, e às vezes a gente tem dificuldade também de encontrar a parte contrária. Então, por exemplo, ontem eu estava cuidando de um processo lá do Núcleo de Prática Jurídica, em que o pai que deveria pagar a pensão alimentícia está morando em Maceió. E aí o fato de a pessoa residir em Maceió faz com que o processo demore um pouco mais. Ou às vezes a pessoa está desempregada naquele momento. Isso tudo influencia no êxito da demanda, mas o comum do Núcleo de Prática Jurídica é que a pessoa saia bastante satisfeita. Tá certo, que bom saber disso, professora. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao Intercampus. Eu que agradeço a oportunidade, vou repetir o telefone, 3209-6316. Se a pessoa ficou em dúvida se a causa dela pode ou não ser atendida pelo Núcleo de Prática Jurídica, é só ela ligar no telefone que aí a gente analisa o caso dela individualmente e a gente está à disposição para toda a comunidade. Tá certo, professora Carolina Chaves Soares, vice-coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da UFG, muito obrigada por suas informações e até a próxima oportunidade. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.